Amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, e continuamos com Apocalipse capítulo 19. Estamos estudando o Armagedon, né? E já sabemos que não é tão simples, não é uma única guerra rápida e objetiva como está em Apocalipse 19. Você tem que entender que Apocalipse 19 é o final da batalha. Há toda uma série de fatos anteriores que estão em Apocalipse 16 e no Velho Testamento. E aí nós vamos juntar tudo para você e você vai entender direitinho o que é o Armagedon. Amados, continuemos então, por gentileza. Estamos aqui na grande tribulação, os 7 anos da angústia de Jacó, e que são divididos em 2 períodos de 3 anos e meio. E, obviamente, estamos na segunda grande parte da tribulação. Agora o anticristo já é absolutamente unanimidade no mundo, mas as 7 taças estão caindo, o que trazem problemas muito sérios na administração dele, e obviamente ele parte para cima do povo judeu, o remanescente que ainda tem da parte de Deus aqui na terra, porque a igreja e os remidos já estão lá em cima. Ele quebra o pacto de paz que tem com os judeus, ele profana o templo em Jerusalém, e ele vem para o Armagedon crendo perfeitamente que pode vencer. Muito bem, nós estamos então vendo esses 2 grandes momentos. A segunda fase, então, da grande tribulação tem como pontos auges as 7 taças da ira, que já estudamos, e o Armagedon, que estamos estudando agora. Olha que maravilha, irmãos. Quando se pensa no Armagedon, ele é exatamente esse parênteses que tem aqui, o seu início, e ele finda após a 7ª taça. Então, para que ninguém tenha dúvidas sobre os fatos, ontem nós descrevemos de forma rápida e genérica todos os fatos, e agora começamos de forma pormenorizada cada um deles. Lembre-se que as 7 taças da ira fazem começar a segunda fase da grande tribulação, e elas não são brincadeiras. Aqui está a primeira, você se lembra? E a segunda, o mar se transformando em sangue. A terceira, as fontes de água potável. A quarta, aquele calor terrível que haverá no sol e que trará chagas horríveis no mundo. E a quinta, que o próprio trono do anticristo é atingido. Na sexta, um dos últimos mares potáveis do mundo deixa de existir, que é o Eufrates. E aqui está, entre a 6ª e a 7ª, um convite feito pela trindade maligna para que o mundo venha para cima de judeus, para matar judeus, para acabar com judeus. E o que é interessante é que quando vem exatamente esse parênteses, que é onde começa aquilo que nós chamamos de pré-Armagedon, ou seja, você tem exatamente o reino do anticristo abalado. Um ódio profundo por tudo que está acontecendo aqui embaixo, porque simplesmente de uma hora para outra tudo está se acabando. E em Apocalipse capítulo 16, versículo 13 a 16, diz assim: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Olha que fantástico. Porque são espíritos de demônios,
que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra, que nessa época estarão submissos ao anticristo, e eles vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí vem: eis que eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no local que em hebreu se chama Armagedon. Essa é uma guerra tão real, tão real, tão real, que eu ouso discordar daqueles que acreditam que é uma guerra meramente espiritual. E quando eu digo meramente espiritual, eu falo com todo o respeito. Mas eu, pessoalmente, creio que é uma guerra física, sim, com explosão de ogiva atômica, com exércitos se movendo, com gente indo para literalmente morrer. E o dado é muito simples. O lugar aonde Deus disse que isso ia acontecer se chama, em hebreu, Armagedon, que é a junção de duas palavras. Ar significa planície. Magedo vem de aquele alto monte, e a planície desse alto monte chamado Megido. Daí, o local onde esta guerra vai ocorrer é onde ocorreram muitas guerras, ou seja, no vale ali do grande monte chamado Megido. Daí Megido, Vale de Megido, ou Armagedon. Tá certo? E quando você vê isso no capítulo 16, o anticristo já chamando todo mundo, revoltado, dizendo: vamos lá, nós vamos acabar com tudo. E isso tudo está acontecendo porque lá de cima as coisas estão vindo. E quando ele chama todo mundo, ninguém mais fica em dúvidas de ir com ele quando chega a 7ª taça da ira. E aí a gente já sabe que essa 7ª taça da ira é aquele grande momento horrível em que cai um terremoto de forma inigualável e a Babilônia é despedaçada. Aí não tem jeito. Aí literalmente eles vêm para atacar Israel e atacar o restolho do povo de Deus, porque sabe sim do compromisso que Israel tem com Deus, e o ódio para com tudo que está acontecendo no céu é tão grande, tão grande, tão grande, que eles vêm para atacar Israel. Nós então cremos que o Armagedon ele começa com essas duas primeiras fases que poderíamos chamar de um pré-Armagedon. A primeira fase é exatamente essa. Vai ocorrer o que está descrito para a 6ª taça. O rio Eufrates vai secar para literalmente preparar caminho para os reis do Oriente, como está em Apocalipse 6 e 12 que acabamos de ver, virem para que, juntos com os demais aliados do anticristo, tentem aniquilar os judeus de uma vez por todas. Daí o que acabamos de ler: e Deus os ajuntará nesse vale aonde muitas guerras já ocorreram, conforme lhe falei no último áudio, que é o Vale do Monte Megido, Vale, o Ar, Megido, Armagedon, daí Armagedon. Muito bem, como é que isso vai acontecer? Bem, em primeiro lugar, nós temos que entender que aqui está o centro desta terrível guerra. E para você ver direitinho tudo o que está acontecendo, nós então pegamos esse ponto aqui e ampliamos para você. Então aqui está o Mar Mediterrâneo,
ali, ó, entre a Ásia e a Europa, o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo dividindo a Europa da África do Oriente e lá em cima o Oceano Atlântico, tá? Olha que interessante. Então, aqui a Europa, ok? Portugal, Itália, França, Alemanha. Aqui embaixo o norte da África. E onde vai ser o Armagedon? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a seta. Em Israel. Olha aqui a seta, ó. Bem aqui na Jordânia. O Armagedão inclui esses dois grandes pontos, Israel e a atual Jordânia. Então vai ser exatamente aqui a guerra do Armagedon. E o que eu acho interessante é, voltando aqui, ó, ampliou-se para que você veja agora voltando. Olha que interessante. A primeira parte é o cumprimento da profecia de que o rio Eufrates vai secar. Isso em razão da sexta taça. Ele vai secar. E o que é o rio Eufrates? O rio Eufrates, junto com o rio Tigre, é um importante rio aqui no que se chamou de crescente fértil, ou seja, aqui é que está a origem da humanidade. Até porque em Gênesis diz que esses dois rios passavam bem pertinho ao lado do nosso querido Jardim do Éden. As primeiras civilizações estão aqui. Então, aqui, ó, você tem o rio Eufrates e aqui você tem o rio Tigre. Veja comigo que interessante essa outra foto. Olha a importância desses rios para toda essa região. Ó, o Eufrates está aqui e o Tigre ali. Agora uma foto atualizada. Veja que aqui está o Irã, aqui está o Iraque. Veja essa parte de amarela aqui é a Arábia Saudita. E olhe que interessante, ó, aqui está o querido Eufrates, que começa aqui, ó, bem aqui em cima na Turquia e chega aqui até o Golfo Pérsico. É um rio muito importante, muito importante. Aqui está a Jordânia, onde ocorrerá parte do Armagedon, e aqui está Israel. Esse rio secará e o anticristo virá e atacará o nosso querido Estado de Israel. Acompanhe agora algumas imagens do rio como você o tem hoje. É um rio caudaloso, um rio muito bonito, um rio que, não se esqueça, ó, vem desde a Turquia até o nosso querido Golfo Pérsico. E ele é um rio muito importante para a civilização. Uma outra foto dele aqui, ó. Aqui na Turquia, a barragem que ele tem ali na querida Turquia. E eu quero lhe chamar a atenção para este dado que aqui está. Olha que interessante. São duas fotos da NASA que existem, e essas duas fotos mostram, em primeiro lugar, a foz do rio aqui, ó, a grande parte da nascente do rio aqui, exatamente em 2006. Olha aqui, ó. Grave isso aqui. Olha como já está a mesma, ó, como secou, ó. Tô voltando, ó, como secou essa foto aqui. Já é uma foto de, eu creio, 2009 ou 2012, ó, um mesmo local, ó, o quanto secou. Então, nesses últimos anos, fortes secas aqui no Oriente Médio têm esvaziado bastante um reservatório aqui, e ele está secando com muita calma. Mas o que é interessante nesse rio é que ele, tal como o Nilo, ele tem a capacidade de, a qualquer momento, voltar a ser exatamente isso aqui, ó. Mas a profecia vai se cumprir. Quando o anjo derramar simplesmente a sexta taça,
esse rio vai secar e, literalmente, o anticristo virá do Oriente até Israel para atacar Israel de todos os cantos. E aí vai ter a grande batalha do Armagedon. Então, olha aqui como está. Alguns intérpretes dizem que ele já está com a figura que equivale a essa figura aqui, ó. A letra ômega é muito interessante, né? A letra ômega do nosso mundo grego. E ômega significa fim. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E já tem gente pregando dizendo que o fim está muito próximo. Até na natureza Deus já está falando. É interessante. Eu não chego a esse ponto, mas eu acho muito interessante. Aqui está a letra alfa, ok? Jesus é o alfa e o ômega. E que aí a atual ilustração do rio Eufrates já vem dizendo para a humanidade, ó, tá acabando o tempo, tá acabando. Mas bem, esse rio vai secar, irmãos. E quando esse rio secar, o que vai acontecer? Ele vai secar exatamente no momento mais nevrálgico do derramamento das 7 taças. Ele será a 6ª taça. E quando ele secar, que o anticristo convidar, os povos virão em razão de quê para o Armagedon? Os povos virão em razão da 7ª taça. Será derramada a 7ª taça, virá um terremoto enorme e a grande cidade polo do mundo, que é Babilônia, será destruída. Aí ninguém segura esse povo. Aí esse povo vem com ódio tremendo atacar quem? Adivinha quem? Atacar Israel. Vem o anticristo, vem um falso profeta, vem a besta, um espírito de engano sai e toma conta dos 10 reis que estão com ele e eles vêm atacar a besta. E, infelizmente, a gente ainda não sabe onde será a sede da cidade mundial. Mas, se SEC vem para cá, talvez por aqui esteja a futura Babilônia. A antiga Babilônia ficava aqui no sul do Irã, né? A nova, não sabemos, aqui no sul do Iraque, perdão. A nova não sabemos onde vai ser, mas eles virão. E o que é interessante é que o Armagedon então começa aí. Eles atravessam o rio e eles vêm para cá, irmãos. Olha aqui, ó. Você está vendo aqui a Palestina? Aqui é a Palestina. Vou voltar aqui um pouquinho para você ver de novo. Olha lá, ó. Esse território aqui no cantinho aqui, ó, bem aqui, ó. Estou literalmente mostrando para você é a Palestina e agora eu vou ampliar a Palestina para que você veja. Aqui está a Palestina. Eu quero que, em primeiro lugar, você veja alguns pontos estratégicos que é onde eles vão chegar. Aqui está o Monte Carmelo. E o Monte Carmelo é fundamental para a gente localizar o Monte Megido. O Monte Megido. E o território primeiro que o anticristo vem e conquista é esse quadrado aqui, ó. É esse território. Exatamente essa parte norte de Jerusalém, inclusive onde Jesus viveu a maioria dos seus dias, enquanto criança e juventude, até porque ele cresceu em Nazaré e depois que ficou adulto, passou a viver em Cafarnaum. E o que é interessante é que eles vêm na parte norte, eles atravessam o rio Eufrates, o anticristo com todos os seus soldados, eles vêm e atacam em primeiro lugar este ponto geográfico aqui. Aonde está o quê? Aonde está o Monte Megido. E daí Armagedon. Megido.
Ar Megido. Ar Megido significa Vale do Monte Megido. Daí, juntando, se escreve em português Armagedon. E eles vêm aqui, ó, inclusive aqui Nazaré, onde Jesus viveu a infância, depois Cafarnaum, onde ele cresce. E nesse ponto aqui é fundamental porque aqui, ó, essa última estrela aqui, ó, aqui é que está o Monte Megido e o Vale de Jezreel, ou seja, o Vale do Monte Megido, aonde muitas guerras ocorreram. Vou agora colocar dois mapas, um do lado do outro, porque o anticristo chega em primeiro lugar aqui. E o que eu acho interessante aqui é exatamente isso. Ó. Esse é aquele mapa que acabamos de ver, e aqui está a região onde, em primeiro lugar, começa a Guerra do Armagedon. É aqui, tá? Que não é uma guerra única, é uma campanha cheia de batalhas. E aqui a ampliação daquele ponto ali, ó. Então, aqui, ó. Esse quadrado é aquele ponto ali de cima ampliado. Então veja que interessante, ó. Tá vendo ali, ó, bem no cantinho, o monte, o grande Monte Carmelo? Olha aqui do lado do Monte Carmelo, ó. Bem aqui o Monte Carmelo. Do lado do Monte Carmelo, olha o que tá aqui, ó. O Megido, ou seja, um Monte Megido, tá? E aqui, ó, o Vale de Jezreel, ou seja, o Armagedon, ou seja, o vale do lado do Monte Megido. E para você ver melhor ainda, ó, aqui está o Monte Tabor, tá? E, obviamente, ali, ó, Nazaré e Cafarnaum, que estão aqui bem pertinho também. Então, ali, ó, bem aqui está o Monte Megido, ali também, e aqui é que vai ser o Armagedon, ou seja, essa parte baixa do Monte Megido. Deixa eu colocar fotos, que já coloquei inclusive ontem, agora para você enxergar melhor. Está aqui o Monte Megido, ó. Olha o que é o Armagedon. Armagedon, Vale do Megido. Megido, Armagedon. O Megido, o monte, está aqui, ó. Aqui, irmãos, aqui Gideão venceu com 300. Aqui Débora venceu. Aqui mais de 200 grandes guerras na história de Israel ocorreram. Isso aqui é um vale sangrento. Deixa eu lhe mostrar de novo. É vale de decisão aqui, ó. O Monte Megido aqui. Tudo que está do lado aqui é o Ar Megido, é o vale do Monte Megido, aí Armagedon. Por isso que a Bíblia diz que eles se congregarão no local que em hebreu chama-se Ar Megido, ou seja, o vale do Monte Megido. Está aqui o Megido, aqui, ó. Todo este vale aqui embaixo, ó, é o Ar Megido, é o Armagedon. É a parte do vale do Monte Megido. Tanto é que aqui, ó, tá o Monte Tabor, como te mostrei lá atrás, e ali Nazaré. De Nazaré dá para ver o Monte Megido. E o que é interessante é exatamente isso aqui, ó. Aqui uma foto maior do Monte Megido. E aqui, ó, todo o vale do Monte Megido, o Ar Megido, o Armagedon. É exatamente aqui que o anticristo será preso com um falso profeta. É aqui que Jesus destrói, ainda chama os pássaros do mundo inteiro, os abutres do mundo inteiro, para se deliciar com o que ele vai fazer aqui com os inimigos. É aqui que se cumpre Apocalipse 19. É aqui que se cumpre o Armagedon. Eita, pastor, e já é agora no início? Não. Esse ponto aqui, inclusive está errado aqui, ó. Aqui não é o vale de Jeosafá, tá? E aqui não é vale de Jeosafá. Aqui o vale de Jeosafá a gente vai ver depois.
E esse ponto primeiro, o anticristo chega com todas as suas forças e domina em primeiro lugar esse ponto. E eu estava literalmente pensando, por que ele faz isso? Porque ele vem direto aqui para o norte de Israel, quando seca o Eufrates, para dominar esse ponto norte. Alguns grandes estudiosos dizem o seguinte, dizem que ele vem para cá, para esse ponto norte aqui, aonde está literalmente o Ar-Megido, o Ar-Magedon, o vale de Jezreel, né? Aquele ponto baixo ali. Alguns dizem que conhecem bastante de militarismo, que nesse vale está de forma subterrânea todos os grandes e poderosos aviões de Israel. Eu não sei se isso é verdade. Não posso confirmar, porque tem gente que diz sim, tem gente que diz não. E nós vamos disponibilizar para os irmãos, fora este vídeo aqui nosso, 2 outros vídeos que serão disponibilizados juntos com este vídeo aqui, onde inclusive um dos comentaristas dizem que nesse vale ele está em cima do Monte Megido e ele mostra todo o vale lá embaixo e ele fala exatamente disso. Dizem que aqui, irmãos, estão grande parte do poderio bélico de Israel escondido aqui embaixo desse vale. Então, estrategicamente, o anticristo poderia vir para cá, destruir todo o poder bélico de Israel que está aqui embaixo, que beira 80% a 85%, não sei se é verdade, são estrategistas militares que dizem, e ele, depois de conquistar isso aqui, aí sim ele vai para onde ele quer. Ele ataca aqui, conquista aqui, aí o vale do Megido, ou seja, o Ar-Megido, o Armagedon, passa a ser dele e ele faz imediatamente isso aqui, ó. Ele desce, você está vendo para onde? Está vendo aí no seu smartphone? Ele desce para Jerusalém. Para Jerusalém. E lá ocorre a segunda grande fase do Armagedon. Então, ao que parece, essa primeira grande batalha e vitória aqui sobre os judeus faz com que os judeus percam muito da sua capacidade bélica e eles descendo literalmente aqui para Jerusalém, começa a segunda fase de toda essa campanha militar chamada Armagedon. E aí, obviamente, a gente fica assim, ué, mas então o anticristo no início vai tendo vitórias militares? Sim, pelo que a Bíblia diz, sim. E aí ele desce para Jerusalém? Sim. E ele vai ter nova vitória militar aqui? Sim, aqui ele vai ter nova vitória militar. Mas aqui Jesus desce. Aqui ocorre a segunda vinda junto com a igreja. A Bíblia diz que ele vai botar os pés no Monte das Oliveiras. O monte se fende e aí a história para Israel começa a mudar. Então, a forma com que cremos nos faz ver exatamente assim. Essa primeira invasão, eles fixam posição e fortaleza ali em Armagedon. E aí, quando descem para Jerusalém, acabam com Jerusalém, detonam Jerusalém, aí os judeus gritam, Jesus desce, e aí é que começa a mudar toda a guerra. Só que, por que Cristo deixa isso acontecer? O que está acontecendo? Daí a indagação. E isso é para amanhã, porque já tem mais de 29 minutos. Você nem viu e já passou 29 minutos. Então amanhã a gente continua com a segunda grande fase de toda esta campanha militar, esta batalha chamada Armagedon. Tá bom?
Para completar o vídeo de hoje, assista, por gentileza, o vídeo extra que nós vamos colocar. Eu não sei se vamos colocar um ou dois vídeos extras, mas pelo menos um vídeo extra para você ver de cima toda a colina do Armagedon. Eu quero que você simplesmente tenha. Tá? O áudio não é tão fantástico, mas bota bem perto do ouvido que você vai ver. Amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui pastor Gedeon Júnior e eu agradeço a Deus. Agradeço a minha pastora presidente Loide Ramos e agradeço você pelo carinho da sua audiência. Até amanhã e vamos estudar devagarzinho a grande batalha do Armagedon, que começa muito bem para o anticristo, mas depois você vai ver o que vai acontecer. Deixa chegar amanhã e depois de amanhã você vai ver o que vem. Um grande abraço. A paz do Senhor.